Esse vídeo é para você, mãe, que acabou de receber o diagnóstico de surdez do seu filho, bebê ou criança pequena. A primeira coisa que eu quero te dizer é calma, respira e confia, porque nós vivemos na melhor época da história da humanidade para as pessoas que têm algum grau de surdez. Se ninguém na família tem nenhum grau de surdez, você deve estar desesperada, apavorada, com medo, sofrendo, chorando, muitas vezes escondida, por causa desse diagnóstico. E a gente não pode ser hipócrita e achar que alguma mãe ou pai na face da Terra recebe um diagnóstico de uma deficiência sensorial de um bebê, de uma criança, ou às vezes até de um filho adulto, e não fica em choque, e não se abre um buraco à frente desse pai e dessa mãe. Especialmente quando é um universo completamente novo para você, quando você não tem conhecimento, contato com pessoas que têm perda auditiva, com pessoas que já usam aparelho auditivo, que fizeram um implante coclear. É assustador e a gente tem que reconhecer isso. Mas eu tô aqui para fazer um alerta para você que acabou de receber esse diagnóstico, para que você entenda que a surdez em bebês e em crianças, ela é uma urgência neurológica. Quem ouve é o cérebro. E o cérebro humano, especialmente um cérebro humano muito imaturo, pequeno, nos seus anos de formação, de aquisição de fala e linguagem, é especialmente suscetível a todos os prejuízos em todas as áreas da vida, mas estamos falando aqui de prejuízos a nível cerebral, em função de uma perda auditiva não tratada. Embora estejamos em 2024 com a medicina, a fonoaudiologia, a tecnologia tão avançadas, ainda é muito comum que pais e mães que recebem um diagnóstico de surdez fiquem paralisados no luto, não façam nada. E o pior cenário possível, aquele pai e aquela mãe que não busca o médico otorrino especialista em surdez, indicado por pessoas de confiança que também já passaram pela jornada da surdez. Entenda que às vezes você está numa clínica, num consultório qualquer, fazendo um exame qualquer e de repente cai uma audiometria com uma perda auditiva no seu colo que você não esperava, e uma pessoa que você não sabe se tem vivência nesse assunto olha para você e fala: eu indico que você vá no médico A, B ou C. Ok, mas depois você vai conversar com pessoas que têm perda auditiva e vai pedir indicação para essas pessoas. Porque muito embora a otorrinolaringologia seja uma especialidade da medicina que envolve 3 coisas, ouvido, nariz e garganta, para que a gente possa ficar em segurança, não só com o diagnóstico, mas também com a recomendação de tratamento de um bebê ou de uma criança com perda auditiva, a gente tem que ter certeza absoluta que estamos nas mãos de um médico que come, dorme, respira surdez todos os dias na sua prática clínica no consultório e na sua prática cirúrgica, porque a surdez é um outro universo e ela não basta que o médico apenas tenha visto alguns casos de surdez aí na faculdade ou que de vez em quando apareça uma pessoa com perda auditiva no consultório dele. Não. Quando nós estamos falando especialmente de bebês e crianças, nós precisamos de um médico otorrino que atenda casos de surdez o dia inteiro, todos os dias. É muito difícil se manter atualizado com tudo que envolve esse universo. Então essa é a dica de ouro que eu tenho para dar para vocês nesse momento. Busquem um médico otorrino especialista em surdez. Esse foi um dos motivos que me levou a criar o Clube dos Surdos que Ouvem, porque eu, aos 6 anos de idade, recebi um diagnóstico médico errado de um otorrino que não era especialista em surdez, e por causa disso fiquei 10 anos perdendo toda a minha audição progressivamente sem saber. Dito isso, eu posso dizer para vocês que a jornada da surdez ela pode ser incrivelmente assustadora e solitária. E também foi por isso que eu comecei o site Crônicas da Surdez em 2010,
quando eu decidi sair do armário da surdez, passar a usar aparelhos auditivos o dia inteiro, todos os dias, e devolver para o meu cérebro tudo que a natureza roubou dele ao longo de tantos anos de privação auditiva. E essa criação que não foi intencional, foi uma vontade de compartilhar os desafios de ser uma pessoa que usava na época aparelhos auditivos. Isso me fez perceber como a minha jornada teria sido diferente se a minha mãe tivesse tido acesso à informação, tivesse se conectado a um grupo de mães que passam pelas mesmas coisas que ela passou. Então, pela desinformação, tudo bem, a gente está falando dos anos 80, 90, hoje eu tenho 42 anos. Hoje vocês não precisam passar por isso. Inclusive no Clube dos Surdos que Ouvem, a gente tem um grupo de mães maravilhoso, mães de todos os cantos do Brasil, com filhos, com todos os tipos e graus de surdez, que se ajudam muito. Então você não precisa passar por isso sozinho. E quero dizer que estar em contato com outras famílias de crianças com perda auditiva e com pessoas que são adultos que já passaram por toda a jornada da surdez desde a infância e hoje são adultos plenamente reabilitados como eu, isso faz toda a diferença, porque você vai ter acesso a experiências, a reflexões, a situações, a dicas, a conselhos, a tudo que você não teria de outra forma, porque só entende de verdade a surdez quem vive com a surdez ou quem materna uma criança que tem algum grau de surdez. Eu vejo muitas mães que recebem o diagnóstico, que se fecham, que não querem contato com outras crianças e outras famílias que também têm perda auditiva, porque na cabeça delas, elas acham que fazendo isso, a criança não vai se sentir surdo. Olha só, se a gente é surdo, isso é um fato da vida. E quanto mais ferramentas você der para o seu filho desde muito cedo, para que ele lide com a própria deficiência sensorial da melhor forma, mais você está fazendo pelo futuro do seu filho. A surdez não tem que ser um tabu, a surdez não tem que ser assustadora. E hoje temos jeito para tudo. Eu quero te deixar tranquila se você for uma mãe que não tem condições de adquirir aparelhos auditivos. O SUS fornece aparelhos auditivos. Ok, o SUS não funciona maravilhosamente bem na maioria dos lugares, mas em muitos lugares ele funciona muito bem. E se ele não funcionar, nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, para ajudar, porque, mais uma vez, como eu já disse antes, a surdez em bebês e crianças é uma urgência neurológica. A janela de neuroplasticidade para a aquisição de falha e linguagem, ela tem que ser respeitada, porque mais tarde não vai adiantar nada você começar o caminho da reabilitação auditiva se você não começou na hora certa. E a precocidade é um fator fundamental de sucesso para bebês e crianças quando estamos falando do uso de aparelhos auditivos, de implante coclear e de aquisição da fala, como eu estou falando aqui com vocês agora. Eu tenho tantas coisas que eu gostaria de dizer para vocês, mas é muita coisa e pouco tempo. Esse vídeo já está longo. Vem para o Clube dos Surdos que Ouvem. Eu tenho vários livros sobre a surdez, o uso de aparelhos, o implante coclear, a vida como pessoa com deficiência auditiva. Enfim, temos até um livro muito legal chamado Mãe, me conta a história da minha surdez, que se você está começando a sua jornada agora, esse livro pode ser muito legal para você. São centenas de perguntas para você responder no futuro, o seu filho conhecer a jornada da surdez dele em detalhes, através da sua perspectiva de quando você estava passando por tudo aquilo ali, bem no início. Não esquece que a jornada da surdez, quando a gente está falando de surdez neurosensorial, ela dura a vida toda. E por isso, você mãe, você pai que está assistindo esse vídeo, você precisa de acesso às pessoas com perda auditiva, de informação de qualidade, profissionais especialistas em surdez. Seu filho tem que conviver com pessoas que também usam próteses auditivas. Você tem que trocar ideias, você tem que ir para a vida real junto a outras pessoas que também vivem com isso. 1,5 bilhão de pessoas hoje no mundo tem algum grau de surdez. A surdez não precisa ser um tabu, ela não precisa ser um bicho de 7 cabeças, ela não precisa ser algo que vai paralisar a sua vida e muito menos alguma coisa que vai comprometer as possibilidades do futuro do seu filho.
A hora de você tomar decisões sobre qual caminho seguir é agora. Quando estamos falando de reabilitação auditiva, nós temos uma janela de tempo aí. Então, fica esperto a respeito disso. E língua de sinais é outra opção, só que eu não sou a pessoa certa para te orientar sobre isso, porque eu não sei língua de sinais, eu nunca precisei dela. E talvez você não saiba que da população com surdez no Brasil, segundo o IBGE, 10 milhões e quase 800 mil pessoas, apenas 2,63% dessa população usa língua de sinais. Então, se você chegou nesse universo agora, acha que surdo é só quem não ouve nada, que todo surdo é mudo, que todo surdo tem que usar a língua de sinais, tem que ir para uma escola especial, não é nada disso. Isso são tudo mitos da surdez que se perpetuam porque as pessoas não têm contato direto com outras pessoas surdas. Então, venha ter esse contato. Junte-se a nós temos uma grande rede de informação de qualidade, afeto e apoio emocional para te ajudar. A nossa grande família, surdos que ouvem, está aqui a postos para te ajudar na jornada da surdez do seu filho.